Paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para que a palavra de Deus fique guardada dentro de nós e que nós possamos ter atitudes cristãs para que ela venha dar frutos em nossas vidas e em vidas de outras pessoas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias, capítulo 4. Versículo 6. Por falta de conhecimento, meu povo é destruído. Porque o conhecimento tu rejeitastes, também eu rejeitarei a ti para meu sacerdócio. Porque da lei de teu Deus te esquecestes. Também dos teus filhos eu me esquecerei. Palavra dura essa do Senhor, né? Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, num domingo de manhã? Buscando o conhecimento do Senhor. E é importante que nós guardemos Ele no nosso coração, para que a nossa descendência, assim como nós, sejamos abençoados pela palavra dEle. Hoje nós vamos ver, na Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, falando sobre a vida de Daniel, o ministério de Daniel. O que é um ministério? Qual de vocês podem me falar o que é um ministério? Qual a visão que vocês têm de um ministério? O que vocês acham que é um ministério? Seria o tempo de administração de Daniel? A administração do povo, como rei. O ministério é uma missão que nós temos, né? Aonde nós, igual você falou sobre administração, onde nós servirmos, onde nós fazemos algo para o outro. E quem foi Daniel? Um homem que o rei Nabucodonosor escolheu, né, para destaque no governo dele. Alisson, a gente falou aí atrás, o que você falou de Daniel? Daniel era um cara muito temente a Deus, um cara que tinha as revelações da sua Deus, não falou sobre as revelações do futuro. Foi um homem ao qual Deus deu revelações, né, do futuro, que um dos livros dele anda junto com o livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, né? Revelação para os últimos dias. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre Daniel? Quais as histórias que vocês conhecem dele? A Cova dos Leões. Mais qual? Um homem de confiança do rei Nabucodonosor. Foi um homem fiel a Deus. Interpretou sonhos. Então a gente conhece. Isso, Daniel é o profeta que interpretava sonhos. Orava 3 vezes ao dia. Um homem de coragem. Nós precisamos ter a coragem que Daniel teve junto com os 3 amigos dele, não é verdade? Porque quando nós estamos diante de uma cova de leões ou diante de uma fornalha ardente, a gente acaba recuando, né? A gente às vezes não tem a coragem que esses homens tiveram. Daniel destaca-se como um dos maiores homens da história judaica. Daniel significa Deus é meu juiz. Foi contemporâneo mais novo de Jeremias e Ezequiel. Ele era jovem, um adolescente na faixa de 14 a 16 anos, quando Nabucodonosor foi a Jerusalém e iniciou a conquista de Judá em 1605 a.C. Os babilônios o levaram junto com outros jovens promissores para servir no reino da Babilônia e deram-lhe um nome babilônico, Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. Houve diversas deportações de judeus para a Babilônia. E Daniel destaca-se no primeiro grupo por causa da sua linhagem principesca. Ele fazia parte da linhagem de Judá. A Babilônia adotava a prática de deportar os cidadãos mais excelentes e treinava-os para o serviço do governo dela. Você sabe por que a Babilônia fazia isso com todos os reinos que ela conquistava? Ela pegava os jovens que se destacavam
naquelas nações, porque como eles eram jovens e eram líderes, né, futuramente seriam líderes, ela instituía esses jovens na cultura e nos costumes deles, para que eles esquecessem os seus usos e costumes, e assim ele destruía aquela nação. Hoje em dia nós vemos muitos governos fazerem isso. Eles instituem nas escolas, nos ensinamentos das jovens, das crianças, teorias e outras coisas que vão destruindo ética e moralmente os nossos jovens. E aí, como ficará essa nação futuramente? Essa é a melhor forma de destruir um governo, de destruir uma nação. Por isso que os babilônicos faziam isso. Ali, eles foram tirados da sua terra, tirados das suas famílias, e foram para um outro lugar que eles não conheciam, que tinham usos e costumes diferentes, para eles começarem a praticar, né, a ser moldado na forma babilônica, do jeito babilônico. O que eles fizeram? Mudaram o nome deles. Quando se muda o nome de uma pessoa na Bíblia, muda a personalidade dela, o caráter dela. Aqui o nome de Daniel, Deus é meu juiz. Ele tinha um Deus. Quando ele foi para a Babilônia, que eles puseram o nome dele Beltesazar, Bel era um deus babilônico. Bel te protege, ou seja, não vai ser mais seu Deus que vai te proteger. Agora você vai ter que ter outros deuses. Está vendo como começaram a fazer uma lavagem cerebral, mudando até mesmo o nome daqueles que eles levavam para a Babilônia? Começa se mudando o pensamento da pessoa, aí que depois vai para os costumes delas, depois para o jeito que ela age, até que ela é moldada àquele sistema político, moral e ético daquele país. E ela esquece a identidade dela e começa a viver uma nova identidade. Como o pastor falou, Daniel era fiel. Nós conhecemos a história dele, que ele não se deixou se corromper e nem se levar pelas ideias, pelos costumes e pelas questões éticas e morais babilônicas. E é com isso que nós vamos aprender com ele hoje. Daniel foi engrandecido na Babilônia por causa do seu caráter e da sabedoria, e também porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Por pelo menos 75 anos, Daniel foi um testemunho fiel de Deus em um reino mau e idólatra. Imagine nós hoje, num mundo que é um mundo corrompido como era a Babilônia. Será que nós estamos sendo fiéis a Deus ao ponto de Ele nos engrandecer aonde nós estamos? Será que o nosso caráter está sendo moldado ao caráter de Cristo ou o caráter que o mundo quer que nós sejamos moldados? Daniel não se deixou levar pelo caráter ao qual a Babilônia queria moldá-lo. Mas do que fala o livro de Daniel? Este livro prova que há um Deus no céu e que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel deixa claro que o Rei Todo-Poderoso é soberano nos assuntos deste mundo. A história é a história dele, a história de Deus. O Senhor pode tirar governantes do trono, pode derrotar as nações mais fortes e entregá-las às mãos dos inimigos. É disso que este livro fala. E o que nós vamos aprender hoje? O alvo desta lição é compreender melhor o ministério e as ações de Daniel. Perceber a importância de usar os dons presenteados pelo Senhor, usar os dons dados por Deus para impactar a sociedade ao redor. Será que nós estamos usando os nossos dons e talentos presenteados pelo Senhor para impactar aqueles que estão ao nosso redor? Daniel fez isso na Babilônia.
O cativeiro da Babilônia foi mais de 70 anos. E esses anos todos que ele esteve lá, ele honrou o que Deus tinha dado a ele, o nome do Senhor. Júlio, lê para nós aí a introdução na história. Na história do povo de Deus, ficamos impressionados com o efeito sobre outros povos do testemunho pessoal de servos do Senhor. Abraão recebeu a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção máxima seria a vinda e a obra do Senhor Jesus a nosso favor. Mas outras bênçãos logo vieram aos povos por meio dos descendentes de Abraão. O Egito foi abençoado pelo serviço de José. Ele deixou claro que em seu serviço no Egito, quem o orientava e o capacitava era o Deus de Israel. Séculos mais tarde, um dos maiores impérios foi também abençoado quando Daniel administrou o governo de Nabucodonosor e aconselhou o próprio imperador. Então nós vamos ver aqui a história no cativeiro da Babilônia. Imagina 4 adolescentes hebreus tirados de suas casas amadas em Jerusalém e levados para a longínqua Babilônia. Era costume dos babilônios levar a parte melhor dos jovens para lá e tirá-los da corte de seu rei. Todavia tiveram um desafio difícil pela frente. O rei queria forçá-los a se adequarem aos caminhos da Babilônia. Eles não estavam interessados em pôr bons judeus para trabalhar. Queriam que esses judeus se tornassem babilônicos. Hoje os cristãos enfrentam o mesmo desafio. Nós somos às vezes tirados da nossa casa, do nosso aconchego, somos tirados da nossa zona de conforto, para que nós enfrentemos desafios. Satanás quer que nos conformemos com esse século. É triste constatar que muitos cristãos cedem ao mundo e perdem seu poder, sua alegria e seu testemunho. Em Romanos 12:2 fala: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não temos que nos conformar com aquilo que nos oferecem fora da vontade do Senhor. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Se nós conhecemos a sua vontade, nós temos que ficar firmes naquilo que Ele quer de nós. Assim como Daniel e aqueles seus 3 amigos ficaram. E Deus os livrou de vários desafios, de vários testes. Será que nós estamos sendo fiéis? Será que nós estamos firmes na vontade do Senhor para a nossa vida? Ou nós estamos conformando com o que este mundo está nos oferecendo? Afinal de contas, todos estão indo para o mesmo lugar. E se eles estão indo, vou também. Meus adolescentes falam assim: ah, mãe, mas se fulano faz, por que eu não posso fazer? Aí eu falo assim: ah, se ele pular num buraco, você vai atrás? Então nós temos que conhecer a palavra do Senhor, para que nós não caiamos no buraco junto com outros, para que nós não venhamos a desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Aqueles jovens se recusaram a conformar-se com o mundo. Eles poderiam ter arrumado desculpas e seguido a multidão. Eles poderiam dizer: todos estão fazendo assim, ou é melhor obedecermos ao rei, ou ainda, obedecemos externamente, mas manteremos a nossa fé em nosso interior. Será que nós pensamos também desse jeito? Assim, pensando, nós evitamos problemas. Todavia, aqueles jovens não fizeram concessão, ousaram crer na palavra e confiar no Senhor para vencer. Eles entregaram o corpo e a mente ao Senhor, instrui como a sua instrução, e estavam dispostos a deixar que Deus fizesse o resto por eles.
Será que nós estamos dispostos a deixar que Deus faça por nós aquilo que Ele tem para fazer? Ou nós preferimos confiar naquilo que o mundo nos oferece? Talvez o que nós vemos é mais seguro do que aquilo que nós não vemos. Mas o que Deus tem para nós é muito maior do que o mundo nos oferece. As origens de Daniel e a sua criação foram dentro da palavra do Senhor, dentro dos caminhos do Senhor. Ele não se desviou porque desde pequeno ele foi orientado por sua família a estar diante do Deus verdadeiro, a confiar na palavra do Deus verdadeiro. E como a irmã Olinda disse, ele era um homem de oração. Quem ensinou ele a orar 3 vezes ao dia? Os pais dele. Será que estamos ensinando os nossos filhos a buscar ao Senhor? Será que estamos ensinando os nossos filhos a ouvir a palavra do Senhor? Ele foi levado cativo com 16 anos para a Babilônia. Hoje em dia os nossos jovens não querem saber das coisas de Deus. Eles querem o que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece para eles está sendo muito mais atraente do que Deus oferece. Mas eles, será que estão sendo instruídos a buscar o reino de Deus acima de todas as coisas? Nós não podemos deixar esse compromisso apenas para a igreja. Nós, como pais, como responsáveis, nós temos que orientá-los para que o dia que eles depararem com a Babilônia, eles não cedam aquilo que ela lhe oferece. Lê para nós, irmão Lucas, Daniel, suas origens e criação. No livro de Daniel, entendemos que ele era uma família importante e bem instruída, pois fazia parte do grupo da alta elite, como era um guarda. Levado jovem como refém da Babilônia, Daniel manteve sua vida de oração e comunhão com Deus. Mesmo naquele ambiente pagão, provavelmente não ter sido assim educado pelos pais. Se Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer, Daniel seria pego em tudo isso em casa. Antigamente não tinha igreja que instruía as pessoas, o ensinamento era dentro da casa. Eles iam à sinagoga, ao menos para ouvir as palavras que os escribas e os sacerdotes falavam. Mas a instrução era dentro da família. Com 12 anos eles eram apresentados à sinagoga e lá eles eram sabatinados pelos sacerdotes e escribas o que eles sabiam sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então quem ensinava era em casa, eram os pais. Daniel sabia disso, sabia que tinha que orar e buscar o Senhor. História de Israel para hoje. Estamos criando os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Quando saírem de casa, estarão seguros no Senhor, testemunhando com coragem do Deus e de seus pais? Estamos transmitindo-lhes fé sem fingimento e vida de oração disciplinada, para que, mesmo separados de nós, continuem servos fiéis do Senhor? Tá bom para a gente estar refletindo sobre isso, né? Será que quando eles estiverem lá no mundo, eles vão estar preparados para aquilo que o mundo virá oferecê-los? Mas Daniel foi preparado para estar na Babilônia, porque dentro do coração dele a palavra do Senhor já estava gravada. Mas ele foi para a Babilônia para ser preparado para administrar o reino e esquecer tudo aquilo que havia lhe ensinado. Então Daniel foi preparado para servir a um rei. Ele foi treinado na cultura local e foi capacitado para servir o rei na sua administração. Foram 3 anos de faculdade babilônica. Essa universidade para administrar tudo o que o rei Nabucodonosor tinha. No versículo 17, a esses 4 jovens Deus deu, está escrito, tudo de que precisavam.
Deus capacitou-os para aprender mais que os outros alunos, acrescentando a este conhecimento sua divina sabedoria espiritual. Diante de fatos, o rei admitiu que os 4 jovens hebreus eram 10 vezes mais inteligentes do que os seus conselheiros. Para refletir, hoje precisamos de cristãos com o coração determinado a pôr Cristo na frente de tudo onde quer que esteja, seja na sala de jantar, seja na sala de aula e até mesmo na sala de trono, diante de grandes políticos e pessoas de influência. E Daniel continuou. Que talento e que testemunho que ele teve. Satanás deve ter dito a Daniel: se você quiser ficar por aqui, é melhor você seguir a multidão. No entanto, Daniel obedeceu ao Senhor e ficou por perto de Deus mais tempo de qualquer outro. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele ministrou durante 4 reinados, 4 reis, e provavelmente viveu para ver os judeus retornarem à sua terra no fim do cativeiro. Hoje somos abençoados e ajudados por causa da fidelidade de Daniel a Deus. Ele não teria usufruído das vitórias e das bênçãos dos anos posteriores se tivesse se afastado de Deus quando enfrentou provações na juventude. Nós enfrentamos provações a cada momento, a cada minuto, a todo instante. É verdade ou não é? Não tem uma hora que nós estamos com os olhos abertos e que não enfrentamos provações. O Senhor chamou de Daniel de amado. Honra que deu apenas a outra pessoa na Bíblia, a Cristo. Daniel, por ter vivido a vontade do Senhor, usufruiu do amor dele. Sua consagração, sua separação a Deus, deu-lhe coragem. E sua fé o tornou o fiel ao Senhor. Mas Daniel começou a administrar o reino depois da sua capacitação para isso. Mas como ele começou? Deus deu um sonho a Nabucodonosor, em que ele descrevia um futuro, mas ele não conseguiu compreender o que esse sonho significava. Na verdade, ele até esqueceu do sonho, apesar dele ficar atormentado pelo que ele havia sonhado. Quem lembra esse sonho que Deus deu a Nabucodonosor? A imagem está ali, dando para vocês verem a imagem? Foi da estátua, né? Que falava dos 4 reinos que viriam. Os falsos adivinhos e os homens sábios estavam realmente em dificuldades, pois o rei queria não apenas que eles interpretassem o sonho, mas também queriam a descrição do sonho. Ele tinha esquecido, o rei queria que eles chegassem e falassem assim: o senhor sonhou com isso, isso e isso, e significa isso, isso e isso. É difícil você interpretar uma coisa que você não sabe nem o que é. Qualquer pessoa pode inventar uma interpretação para um sonho, mas descrever um sonho que não teve é difícil, não é? Eles tentaram ganhar tempo. Os sábios do rei tentaram ganhar tempo na esperança de que o rei mudasse de ideia. Em vez disso, o rei Nabucodonosor mandou matar todos os homens sábios, e entre eles estava Daniel e seus amigos. Daniel e os 3 amigos sabiam o que fazer. Eles passaram as horas seguintes em oração. Fervorosa oração diante do Senhor. Se porém algum de vós, lá em Tiago está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Nós precisamos de sabedoria para passar pelas provações, para resolver os nossos problemas. E quem pode nos dar essa sabedoria? Somente Deus. Por isso que Daniel e seus amigos, quando estavam diante de um teste, diante de um problema, diante de uma morte iminente, foram para os seus quartos e oraram ao Senhor pedindo sabedoria. Mateus 7,7 fala: pede e dar-vos-á.
Não tem nada que nós não pedimos a Deus que esteja diante da sua vontade, da sua palavra, que Ele não venha nos dar. Durante a noite, Deus revelou o sonho e a interpretação deste sonho para Daniel. E ele e os seus amigos foram libertos, juntamente com os outros sábios, da morte iminente que o rei teria decretado para eles. História de Israel para hoje. Lê para mim, Olinta. Daniel dependia totalmente de Deus. A oração e a fidelidade eram marcantes em todas as suas crises. Se Deus coloca um cristão em posição de influência, o cristão tem que ser fiel e honesto ao aconselhar até os seus superiores, para o bem deles e dos demais. Será que diante de crises nós estamos sendo bons conselheiros? Será que nós sabemos aconselhar os outros se nós não estamos sendo aconselhados por Deus, se nós não buscamos a Deus para que Ele nos dê um entendimento do que nós devemos fazer? Muitas das vezes as crises e as provações nos tiram até da presença de Deus. Deveria ser ao contrário, deveria nos levar para a presença de Deus. Daniel e os reis da Babilônia, Nabucodonosor. Não foi somente o episódio do sonho da estátua que Nabucodonosor teve, e nem foi somente esse sonho que Daniel interpretou. Deus enviou outro sonho a Nabucodonosor. Era uma época de paz e prosperidade no governo dele. E este sonho era realmente uma admoestação, uma chamada de atenção, uma puxada de orelha de Deus, que alertava para o fato de que, no fim, os pecados de Nabucodonosor o alcançariam. Ele sentia-se seguro, Nabucodonosor, mas era uma falsa segurança, semelhante a Jesus cita na parábola do fazendeiro rico, que ele juntava e juntava, achando que estava tudo bem, até que um dia veio sobre ele o juízo. O julgamento de Deus cairá quando este mundo perverso repousar em paz e em segurança. O único descanso e a única paz verdadeira estão em Cristo. O rei sabia que apenas um homem podia resolver o problema: Daniel, o homem do Senhor. Assim ele chamou Daniel e contou-lhe o sonho que o deixou perplexo. Nabucodonosor tinha poder, tinha riqueza e glória, mas era incapaz de decifrar o seu futuro. Deus usou Daniel para ser luz nas trevas, pois o Senhor revelou o significado do sonho a ele, mas a revelação deixou o profeta atônito por algum tempo. E o que significava aquele sonho? Nabucodonosor sonhou que ele era uma árvore, que representava o grande reino de Nabucodonosor. Deus com frequência usa a árvore para retratar um reino. A árvore é um bom símbolo de um reino terreno, porque está enraizada na terra e depende dela para alimento e estabilidade. Tinha animais e aves. Elas alimentavam dos frutos da árvore. Elas representavam as outras nações que procuravam a proteção da Babilônia. Também havia no sonho o vigilante e o santo, o anjo do Senhor, designado para trabalhar no reino babilônico. Daniel 10, 4 até 20 informa que os anjos são muito ativos em assuntos das nações do mundo. O anunciou: cortai a árvore. E isso queria dizer que o rei perderia o trono por 7 anos. Deus operava desta maneira na vida do rei para ensinar-lhe a humildade. E será que o rei entendeu o que Deus queria com ele? Deus queria mostrar-lhe que o seu coração era como de um animal, pois no sonho ele mostrou que Nabucodonosor ficaria como um animal no campo, se alimentando até mesmo das ervas do campo. E aconteceu como Daniel previu. Deus deu 1 ano para Nabucodonosor meditar.
a respeito da amoestação. Quanto tempo que Deus está nos dando para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, antes que o juízo caia sobre nossas vidas, assim como ele avisou Nabucodonosor. Nós temos hoje o Espírito Santo para nos incomodar daquilo que nós fazemos de errado. Porém, o rei não prestou atenção na advertência. Mesmo o sonho tendo incomodado, mesmo Daniel tendo interpretado e avisado o que viria sobre ele, ele não deu atenção à advertência. Quantas vezes Deus nos adverte e nós não prestamos atenção, nós não damos atenção à advertência de Deus. Daí acontece o que tem que acontecer, o juízo vem, e nós não sabemos por que estamos passando por certas coisas. Todavia chegou o dia em que o julgamento caiu sobre ele, e a verdadeira natureza bestial do rei foi revelada a todos. E ele se tornou-se como um animal. E passados 7 anos que Daniel havia interpretado que ele ficaria como um animal, Deus o restaurou, porque o coração de Nabucodonosor reconheceu que ele estava em pecado e ele se arrependeu genuinamente dos pecados dele. E ele voltou ao seu trono para reinar novamente. Mas passado algum tempo, Nabucodonosor morreu. E Belsazar, seu filho, veio a suceder ao trono dele. E Daniel, no decorrer deste período, passou cerca de 20 anos. Nabucodonosor sai de cena e entra o seu filho, que começa a governar estes anos. Belsazar, então, sendo jovem e inconsequente, oferece um banquete em honra a um dos maiores deuses da Babilônia. E não muito satisfeito com o banquete e a festa que ele estava oferecendo, ele manda pegar no templo do Senhor todos os utensílios para que eles desfrutassem dos utensílios consagrados ao Deus de Israel que eles tinham trazido de Jerusalém. O rei não estava satisfeito apenas em beber vinho para os seus deuses. Ele também queria blasfemar o Deus dos judeus. Assim ele mandou trazer utensílios sagrados do templo para serem usados nesse banquete blasfemo e idólatra. Os medos e os persas já estavam do lado de fora dos portões da cidade, enquanto estes se banqueteava. O rei tinha tanta certeza de que sua cidade era invencível, que ninguém iria entrar nela, e que ele continuou a se banquetear, mesmo seus inimigos estando do lado de fora dos portões. Este é um retrato do mundo atual. O julgamento está por vir, contudo as pessoas se divertem e adoram os seus deuses. Por que ele era tão seguro de que seus inimigos não iriam entrar? A Babilônia era uma cidade forte, rodeada de muros com cerca de 106 metros de altura e 26 metros de espessura. 106 metros de altura, os muros. Até tem os jardins das Babilônias, que eram jardins suspensos, eram nos muros. E 26 metros de espessura, de largura. Ele estava tão seguro que seus inimigos não iriam invadir a cidade, que continuava se banqueteando. Nós estamos tão seguros de nós mesmos, de que nós damos conta daquilo que pode ser que está por vir, que nós não nos atemos aos perigos que estão ao nosso redor, assim como Belsazar. O rio Eufrates corria em diagonal através da cidade, e grandes portões de metais controlavam as entradas e as saídas. Como algum exército invasor poderia capturar uma cidade como esta, no meio do banquete apareceu uma mão misteriosa, escrevendo algo na parede. Agora o vinho não podia mais dar coragem a Belsazar. Ele estava face a face a uma mensagem de Deus. Ele tinha que saber o significado da mão e da escrita.
Na verdade, ele oferecia à pessoa que decifrasse isso a posição de terceiro governante da terra. Como sempre, nenhum dos especialistas do rei conseguiu explicar, e o rei ficou ainda mais preocupado. É estranho que ele não conhecesse Daniel. Ele chamou somente aqueles que o aconselhavam. Daniel já estava, vamos dizer assim, aposentando. E ele não estava presente naquele banquete. Mas um dos motivos que Daniel não estava presente naquele banquete é porque ele era consagrado a Deus. E aquele banquete era oferecido a um dos principais deuses da Babilônia. Ele não se misturou com aquele povo naquele instante. Todavia, Belsazar era um jovem de 35 anos e estava mais interessado em poder e prazer do que assuntos espirituais. Não é de admirar que a cidade dele caísse. Mas a rainha mãe resolveu o problema. A viúva de Nabucodonosor soube da consternação no banquete e falou ao jovem rei sobre Daniel e como ele aconselhava Nabucodonosor. Agora Daniel era um homem velho e estava aposentando do serviço público. Daniel, antes de esclarecer a escrita, fez um sermão para o rei. Ele chamou a atenção do rei e usou Nabucodonosor como ilustração. Ele advertiu o rei em relação ao seu orgulho e ao seu pecado. E lembrou de que Deus julgara a Nabucodonosor com severidade e também iria julgá-lo. As palavras foram escritas em caldeu. Mené, Mené, Tekel, Uzarsim. Mené, Mené significa: contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel significa: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Uzarfim significa: dividido foi o seu reino e dado aos medos e aos persas. Lembrando que os medos e os persas estavam nos portões da Babilônia naquele instante. Os adivinhos babilônicos não conseguiram adivinhar o significado dessas palavras quando as viram na parede. Todavia Deus deu a Daniel a interpretação: contado, pesado e dividido. Os dias de Belsazar foram contados e o seu tempo acabado. Ele foi pesado na balança do Senhor e achou sem falta. Agora seu reino seria tirado dele e dividido entre os medos e os persas. Lembre-se que naquele momento Dario estava no portão da cidade. Belsazar acreditou na mensagem do Senhor, mesmo depois do seu medo e seu tremor? Não acreditou. Não vemos sinais de arrependimento em Belsazar, nem de preocupação. O orgulho, a luxúria, a indiferença e a satisfação consigo mesmo levaram à queda do rei. Quantas vezes Deus fala conosco, quantas vezes Deus nos orienta na sua palavra, quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda por causa do nosso pecado, e nós continuamos na indiferença e na satisfação conosco, com nós mesmos. Ele cumpriu a promessa e fez Daniel o terceiro governante, como se achasse que seu reino continuaria para sempre. Belsazar, como seu pai, ignorou aquilo o que Deus queria para ele. E então o reino da Babilônia, no reinado de Belsazar, foi invadido pelos medos e os persas. E o rei Dario começou a reinar. E Daniel começou então a servir o rei Dario. E o rei Dario conheceu a Daniel e tudo aquilo que ele tinha feito para aqueles antes dele. Daniel não era mais um adolescente, mas um homem na casa de 80 anos de idade,
quando os medos e os persas invadiram a Babilônia. Isso apenas comprova que a idade não é impedimento para servir a Deus, nem proteção contra tentações e provações. Daniel é fiel ao Senhor até na idade avançada, porque foi fiel enquanto jovem, tendo fé e orando. Daniel tinha sido nomeado primeiro-ministro e, como ele iniciava o seu dia, ele orava ao Senhor. Daniel orava 3 vezes por dia, em um quarto de oração. E o inimigo estava em ação, querendo pegar Daniel. E Daniel ia enfrentar o maior teste na sua vida. A oração não é algo acidental na vida de Daniel. Era algo mais essencial. Ele tinha um local especial e horários especiais para orar. Tenha certeza que ele conversava com Deus durante todo o dia. Você tem disciplina em oração, meu irmão? Você já estabeleceu um horário e um local para você estar diante do Senhor todos os dias? Vamos entender aqui primeiro a história. Havia 124 pessoas envolvidas na liderança da terra. Dario, o rei, 3 presidentes, sendo Daniel o primeiro-ministro, e 120 príncipes. Dario estava tão impressionado com Daniel que planejava torná-lo o segundo governante oficial. Os outros 22 líderes não estavam muito satisfeitos com o sucesso de Daniel. Motivo? Ele era estrangeiro e judeu. Daniel era honesto, tomava muito cuidado com os assuntos do Estado, mas os outros líderes roubavam do rei e acobertavam seus furtos. Por isso Daniel reorganizou o governo, a fim de não ter prejuízo. Os maus mentiram a respeito do povo de Deus. Eles disseram a Dario que todos os presidentes concordavam com o plano. Contudo, Daniel não foi consultado. Como Dario foi insensato ao assinar um decreto sem consultar o seu melhor presidente. Mas a história mostra que Dario deixava-se influenciar com facilidade por lisonjeiras. Nós não podemos nos deixar influenciar por lisonjeiras. Nenhum líder deve deixar-se influenciar, porque ele será enganado. E Daniel ficou sabendo daquele decreto. E ele decidiu fazer algo. Sem dúvida, o caráter piedoso seu e o seu caminhar espiritual já tinha decidido por ele. Continuaria a servir ao Senhor e a orar a Deus como sempre fizera. Mas o que aquele decreto falava? Que todo aquele que havia sido encontrado orando a outro Deus, senão o Deus de Dario, seria jogado na cova dos leões. Olha a armadilha que aqueles administradores, que aqueles sapatras, aqueles governadores armaram para Daniel sem a presença dele. E por que eles fizeram isso? Porque eles viam Daniel orando. Porque eles sabiam que ele era fiel a um Deus que não era o Deus dele. E a única coisa que eles achavam que podia pegar Daniel era na fé dele. Olha como o inimigo age para destruir a nossa fé. Destruir aquilo que sustenta a nossa fé. Daniel recusou-se a fazer concessões. Antes ele escolheu ser comido pelos leões a perder um momento de oração. Quantos leões estão comendo a nós quando nós deixamos de orar ao Senhor? Quando nós fazemos concessões porque não temos tempo para orar ao Senhor?
A palavra do Senhor fala que o leão está ao nosso derredor, rugindo, esperando a brecha. E a palavra do Senhor nos admoesta a orar sem cessar. Vigiai e orai sem cessar. Era isso que Daniel fazia o tempo todo. E nós não temos tempo para a disciplina de oração. Não temos tempo para deitar os nossos joelhos e nos entregar em oração ao Senhor. Isso não significa que as provações não virão, porque veio para Daniel. E mesmo diante das provações, a oração que sustentava a fé dele na presença de Deus, o sustentou para que ele fosse mais uma vez fiel a Deus diante de um decreto que iria levá-lo à morte. Daniel preferiu ficar diante de leões a deixar de orar a Deus. Olha a fidelidade deste homem. Olha o testemunho deste homem. Os inimigos tinham pego Daniel orando, mas o coração dele estava em paz. O rei percebeu como fora insensato, mas mesmo seus poderes e riqueza não poderia mudar a lei dos medos e dos persas. Deus não queria que Dario livrasse Daniel. Esse era um privilégio que Deus reservava para si mesmo. Deus não quer nos livrar da cova dos leões. Deus não quer nos livrar dos leões. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Enfrentemos esses leões, porque Ele estará conosco. Porque é o privilégio dele nos livrar dos leões, a hora dele e no momento dele. Para que nós sejamos testemunhas para o povo desta terra. Creio o seguinte: Deus muitas vezes coloca as provações para nós. Deus não nos livra das provações. Das provações. Ele nos livra nas provações. Nas provações. E quando nós estamos nas provações, é que Deus age em nós. Sendo livrado das provações, Ele vai até nós. Quando nós estamos nas provações e Deus age em nós, aí nós conhecemos que Deus age em nós. Não somos nós temos força para sair. Isso. Daniel não dependia do rei, ele dependia de Deus. E é nas provações que as pessoas veem quem é Deus na nossa vida. Se Ele nos livrar das provações, Alisson, como as pessoas vão ver o tanto que Deus é fiel a nós e o tanto que nós somos fiéis a Deus. Como que as pessoas vão ver a glória de Deus manifestando em nós nas provações, se as provações não vierem? Nós não devemos nos desesperar. Como Daniel tinha paz no coração, e assim nós temos paz em Cristo, nas provações. Porque temos certeza que Ele nos livrará nas provações. Elas vêm com um propósito, que é glorificar o nome do Senhor, e não de nos fazer sofrer. Elas não são maiores do que o poder do nosso Deus. Ele é muito maior do que tudo o que pode vir sobre nós. E Ele nos livrará, como nosso irmão disse, nas provações. E nós devemos aprender com Daniel a confiar no nosso Deus, no Deus vivo. Foi a fé de Daniel no Senhor que o libertou. Como que está a sua fé em Deus para Ele vos libertar nas provações? É surpreendente que ele tivesse qualquer fé depois de viver em uma terra pagã e idólatra. Porque eles fizeram de tudo para aniquilar a fé dele em Deus. Até o nome dele eles mudaram. O segredo disto era a comunhão diária com o Senhor. A comunhão em oração que Daniel tinha. Ele tinha fé e foi fiel. Para refletirmos. Hoje os cristãos enfrentam muitas tentações que os seduzem a fazer concessões e com frequência parece que o caminho mais seguro é seguir a multidão. Contudo, esse é o caminho mais perigoso. O único lugar realmente seguro é a vontade do Senhor. É deixarmos que a glória dele se manifeste através de nós. Satanás vem como um leão, rugindo, mas o Senhor liberta-nos se for para a glória dele.
Agora nós vamos ver uma outra oração que Daniel fez em outro período. Depois que ele foi para a cova dos leões e que ele foi liberto da cova dos leões, quem lembra o que aconteceu? Ele viu que eles tinham armado para Daniel. E quando Deus o libertou da cova dos leões, que ele chegou lá para ver se Daniel estava vivo, e Daniel estava vivo, ele reconheceu quem era Deus de Daniel. Porque quem ia libertar um homem de uma cova de leões? No plural, gente, não era só um leão. Ele tirou Daniel daquela cova, e todos aqueles, eram 120, que tinham feito aquela armação para que Daniel fosse morto, foram jogados nas covas junto com suas famílias. Não somente aqueles que tinham armado tinham sido mortos, mas todos o da sua família. Olha como é que Deus nos honra. Aqueles que armam contra nós, quando ficamos firmes na presença do Senhor, Deus pesará a mão sobre eles. Deus mostrará a eles que o que eles desejam contra nós virá sobre eles. Por isso que o nosso coração tem que sempre desejar o bem ao próximo. Porque até mesmo aquilo que nós temos dentro de nós são sementes plantadas para nós colhermos. Sendo boas ou sendo más. Depois disso, Daniel voltou para a sua posição. E ele era um homem estudioso das Escrituras do Antigo Testamento. Especialmente dos profetas relacionados ao destino do seu povo. Agora ele estava perto dos 90 anos de idade. Enquanto ele lia Jeremias, que era um profeta contemporâneo dele, lá em Jeremias 25, o capítulo 25, do versículo 1 ao 14, o Senhor o fez ver que o seu povo ficaria na Babilônia por 70 anos. E ele já estava cativo na Babilônia por 68 anos. Aí eu fiquei imaginando, se ele tivesse lido Jeremias antes, essa oração teria feito antes. Teria feito essa oração antes. 2 anos antes de que se cumprisse aquilo que Jeremias tinha sido profetizado pelo poder do Espírito Santo, Daniel interpretou a profecia. Observe que Deus não deu visões e nem sonhos para Daniel. Ele ensinou através de sua palavra. Daniel estava estudando Jeremias. Hoje o Espírito dele, o Espírito Santo, ensina-nos por intermédio de sua palavra. Se nós queremos saber o que Deus tem para nós, nós temos que ler as Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo de Deus nos dará entendimento para interpretá-la segundo a vontade dele. Faltava apenas 2 anos dos 70 prometidos por Jeremias. Como esse dia de estudo bíblico deve ter sido animador para Daniel. A palavra de Deus e a oração andam juntas. Mas antes vamos ler aqui no nosso livro a oração de Daniel. Você está com o livro, Ed Carlos? Desde o início do livro, lemos que Daniel orava a última oração dele. Essa é registrada detalhadamente por ser tão importante na vida do povo de Deus. Daniel 9:7, temos aí, orou baseando tudo na palavra revelada de Deus. Identificou com seu povo, confessou o pecado do povo de Deus, que mereceu o exílio, clamou pela restauração, não por qualquer coisa que Israel havia praticado, mas pela
pregar a palavra de Deus, para restaurar não só Jerusalém, mas a humanidade toda. Essa mensagem é citada por Cristo em seu discurso sobre o tempo, sobre os tempos do fim. Não pode ser por coincidência que na mesma época que Daniel assim orou, Ciro da Pérsia mandou construir o templo em Jerusalém. Muitos comentaristas de confiança acham que Dário aqui eram as mesmas pessoas. E o que fala a palavra de Deus? Que nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra. A oração e a palavra andam juntos. Daniel não se vangloriou de sua percepção em relação à palavra. Na verdade, ele nem fez um sermão a respeito disso. Ele ajoelhou-se em oração. Ele não saiu falando para ninguém aquilo que Deus havia revelado quando ele leu na palavra. Essa é a verdade da atitude de um cristão humilde. É triste quando as verdades proféticas são transformadas em outra coisa e as pessoas ficam orgulhosas em vez de guerreiros de oração. A oração de Daniel é um dos maiores exemplos de intercessão da Bíblia. Ele confessa os próprios pecados, como nosso irmão leu aí na revista, e os pecados do povo. Ele revê a história da Bíblia e confessa que a nação havia sido má e que Deus justo em julgá-la. Após confessar seus pecados e os da nação, Daniel começa a orar por Jerusalém. Sem dúvida, ele orava com frequência pela cidade santa. Na verdade, essa é uma das razões porque o Senhor o abençoou e o engrandeceu. O Senhor prometera não apenas que o cativeiro terminaria, mas também mandar os judeus de volta para sua terra, a fim de que construíssem o templo, como nós vimos. Daniel fixou-se nessas grandes promessas e transformou-as em oração de fé. A Bíblia tem mais de 1000 promessas para nossas vidas. Você está orando fixo em alguma dessas promessas para você e para seus descendentes? Você está orando fixos nas promessas de Deus para a nossa nação e para todos os povos dessa terra? Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e orar a palavra do Senhor, para que venha se cumprir em nossas vidas aquilo que Ele tem para nós. Conclusão. Lê para nós, Olinta, por favor. Não, ainda tem aqui a história de Israel para hoje. Pode ler, Olinta. Daniel baseava sua oração nas promessas e nos propósitos de Deus revelados na Escritura. Da sua última oração registrada e que trouxe a maior das suas missões, lemos que ele estava planejando. Havia restringido a alimentação, mas a visão então concedida de assegurar que o povo de Deus seria restaurado e ele também presenciaria isso. Diego, para concluir, por favor. Isso. Do lado desse jovem, Daniel foi usado para declarar o caráter e os propósitos de Deus verdadeiro a outros povos. Ao maior imperador da Babilônia, ensinou que era rei só porque Deus, o rei dos reis, lhe concedeu o reino
que Nabucodonosor queria prestar contas. Ao persa que derrubou a dinastia de Nabucodonosor, demonstrou em palavras e em testemunho o grande poder de Deus de Israel. Em todo o seu serviço na Babilônia, Daniel exibiu a fidelidade e a honestidade que Deus requer de qualquer profissional, e assim chamava a atenção para o rei dos reis. Na prática de oração, Daniel influenciou não só a vida dos reis, como também contribuiu para a restauração dos judeus à sua pátria. Por último, Deus de semanas de oração fervorosa, foi-lhe revelada a restauração final do povo de Deus. Amém. Linda essa história de Daniel, né? Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro dele essa semana, que vocês vão entender melhor depois dessa aula. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, nós te agradecemos por esta presença hoje, Senhor, aqui unidos para dentro do nome do vosso Filho amado. Nós te agradecemos por sua palavra de sabedoria e que ela fique gravada em nossos corações e que nós tenhamos poder em Ti para passarmos isso para a nossa descendência, para que eles não se desviem do caminho diante daquilo que o mundo oferece. Mesmo nós, ó Pai, que nós possamos ser disciplinados em oração e na sua palavra, para não esquecermos que o Senhor é o Todo-Poderoso na nossa vida, mesmo diante das provações, e nas provações nos livrará delas, glorificando o seu nome para que todos vejam quem és tu, Senhor, no mundo inteiro. Nós oramos agradecidos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, arrependidos daquilo que nós fizemos e que afastamos o seu Santo Espírito de nós. Que ele venha nos instruir cada vez mais na sua presença, no seu propósito, e nos dando certeza de que suas promessas serão instituídas em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.